A paz do Senhor, amados e queridos adolescentes, líderes de adolescentes, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estar falando uma lição, tratando um assunto muito importante, muito relevante para nossas vidas, que é a questão de errar o alvo. E o que é, na Bíblia Sagrada, errar o alvo? Nós vamos ver que errar o alvo na Bíblia é pecar. Não fazer aquilo que o Pai determinou. E a nossa leitura bíblica em classe está escrita em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comerás da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para mantimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículos 24. Versículo 24 vai dizer assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, nesse texto bíblico em que lemos, o que o inimigo propôs à mulher, a forma como ele vai enganar a Eva, ali dizendo que Deus disse para não comer. Deus não falou para não comer da árvore. Deus especificou qual a árvore não deveria, mas ele sempre tentando, de alguma forma, encontrar brecha, e ele vai dizer, não, Deus sabe que vocês não vão morrer, vocês terão entendimento igual ao entendimento dele. E isso ele fez também quando ainda estava, ou quando era ainda o querubim ungido. Ele tentou fazer a mesma coisa, tentou estabelecer o seu trono, estabelecer o seu lugar acima do trono de Deus. Então ele vai tentar hoje com a humanidade, para que a humanidade lute para ser maior do que Deus. É o endeusamento do corpo, em que o homem é tudo, tudo gira em torno desse homem, dessa pessoa que fora criada por Deus. Mas nós sabemos que não é assim que a palavra vai nos ensinar. Temos 3 objetivos específicos nesta lição, que é, primeiro, explicar a plenitude da vida de Adão e Eva, que eles desfrutavam lá no jardim, ensinar sobre o processo de tentação que antecede o pecado e também entender o preço que a humanidade pagou pela desobediência. Nós vamos ver então que no jardim tudo era perfeito, no jardim tudo era harmônico, tinha paz, até que um dia Satanás vai lá, invade a privacidade de Eva e engana o primeiro casal. E dali para cá, só sofrimento, só tristeza. Porém Deus, que já tinha tudo estabelecido, Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Talvez não, certo é que o diabo de repente não tinha esse conhecimento de que o cordeiro já havia sido oferecido. Mas Deus então, ele vai já propiciar uma porta de escape, uma porta de salvação.
Você já passou por uma situação perigosa? Acredito que todos passaram. Quando estamos nessa condição, precisamos pensar rapidamente e fazer uma boa escolha para permanecermos em segurança. Hoje vamos estudar a tentação de Adão e Eva e veremos quais foram as escolhas que eles fizeram nesse momento tão difícil. O que eles escolheram? Nós vamos ver nesta lição. Vamos lá então, vamos aprender um pouquinho? Vamos lá. A vida no jardim. Como era a vida no jardim antes do pecado? No Éden, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos. Adão e Eva possuíam tudo para serem felizes e tinham um propósito de vida. Emocionalmente, eles eram completos e não tinham medo, egoísmo ou rancor. No aspecto social, nossos primeiros pais iam muito bem. O jardim possuía tudo o que era necessário para satisfazer a eles, satisfazer as suas necessidades. Adão e Eva tinham o seu dispor toda a estrutura necessária para uma vida tranquila e cheia de alegria, principalmente uma alegria com a presença de Deus. Uma alegria onde a presença de Deus fazia parte desse negócio. Então vai ser muito importante observar isso aqui, que nesse momento tão difícil que eles vão viver depois, mas antes não era assim. Tudo que eles precisavam tinham ali. Observemos até que Deus primeiro prepara todo o ambiente para colocar o homem, e depois que Deus coloca o homem, todo o ambiente está preparado. Deus coloca a mulher. Deus faz a mulher de uma das costelas de Adão. Então está tudo estabelecido, está tudo perfeito, está tudo em harmonia. Mas, infelizmente, tem alguém que não está satisfeito com isso e vai procurar, de alguma forma, trazer divisão, contenda, choro, tristeza, rancor, desilusão lá no jardim. Então, porque eles colocaram tudo a perder, eles só precisavam obedecer e manter o padrão estabelecido pelo Senhor. Isso era difícil? Não. O fato é que eles escolheram mal e preferiram ceder aos seus próprios desejos. Sim, o que nós precisamos ter em mente é que Adão pecou e Eva também pecou. E se eu estivesse lá e você também estivesse lá, você também iria pecar, eu também iria pecar. Não teria como nós fugirmos disso aí. Porque a curiosidade do homem, quando fala não faz, dá vontade de fazer. Não é assim que acontece com você? Quando papai fala não faz, mamãe fala não faz, não dá vontade de fazer? Por quê? A curiosidade. Então lá também eles tiveram essa curiosidade. Infelizmente, vão cair na mão de uma pessoa errada que vai enganá-los, que vai fazer de tudo para que eles não recebam a bênção do Senhor nosso Deus. A tentação, contrariando a palavra de Deus. A mulher foi tentada a comer do fruto da árvore que daria o conhecimento do bem e do mal que Deus havia claramente proibido. Não que o homem não pudesse conhecer entre o bem e o mal, mas o homem, ao comer do fruto, ele vai experimentar o quê? A desobediência. Ele vai desobedecer. O fruto ali é algo real? Sim, mas é algo para simbolizar aquela desobediência. Poderia ser qualquer outra coisa, mas o homem iria do mesmo modo errar. Não é porque o fruto era bonito, não. Ali estava explícito a desobediência do homem. E essa desobediência nos segue até o dia de hoje.
Durante a conversa com a serpente, Eva acreditou que a palavra maligna era verdade e que Deus, por consequência, estava mentindo quando disse que ela e seu esposo morreriam se comesse a fruta proibida. Então escolheu prová-la. É claro que nós vamos ver aqui que há uma negociação. Eva está simples na conversa, mas Satanás está astuto. A serpente é astuta. A serpente ela é sagaz. Satanás então já está armando um ambiente para quê? Para enganar Eva. E ela exatamente ela vai cair. E detalhe que ela come o fruto. Ela come. E depois que ela come, ela vê que aparentemente não aconteceu nada. E podemos até afirmar que de fato não havia acontecido nada. Porque Adão não tinha comido ainda. Os olhos só irão abrir-se para o pecado depois que Adão come. E isso é muito interessante nós pensarmos nisso aí. Então, o que vai acontecer? Enquanto Adão não comeu, tudo estava perfeitamente. Então, ela comeu, ela não morreu, não sentiu acontecer nada no seu corpo, então ela pensou, a serpente tinha razão. E Deus, o nosso Pai, não sei por que, então ele enganou a gente. Ele não falou a verdade. Só que Deus disse, certamente vocês vão morrer. Literalmente, iriam morrer fisicamente, mas a pior morte que eles iriam experimentar seria a morte espiritual. A morte física é terrível? Mas a morte espiritual, ela vai além da morte física, trazendo consequências que não dá nem para nós descrevermos. E a pior dessas consequências é o quê? É estar afastado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após Eva ofereceu também a Adão, que deliberadamente optou por desobedecer a Deus. Em seguida, eles perceberam o erro e a infelicidade da decisão. Deus queria protegê-los do mal e preservar-lhes de dores, mas o maligno sagaz, astuto, iludiu aos seres humanos com palavras agradáveis e depois deixou com sua vergonha e dor. Isso é que acontece quando cedemos ao pecado. É verdade, porque o inimigo, ele é sagaz e ele ilude. Ele ilude com coisas boas, com coisas bonitas, com riqueza, com prazeres, tantas coisas que acontecem. Porém, sabemos que isso tudo é uma fraude. Isso tudo pode conduzir a um erro muito grande. Os sentimentos e o pecado. Adão e Eva deixaram levar pelo desejo de querer ser igual a Deus. Olha, querer ser igual a Deus é ter o mesmo sentimento que Lúcifer teve lá na eternidade. Ele também optou ser igual a Deus e com isso criou uma rebelião onde uma terça parte dos seres angelicais vão aderir a esta rebelião. Porém, todos são expulsos do céu. O homem querer ser igual a Deus é saber que vai dar errado. Não vai dar certo, porque Deus não vai compactuar com isso. Deus não vai aceitar que as coisas aconteçam desse jeito. É o mesmo sentimento que tinha o diabo ao ser expulso do céu. E assim cederam à tentação e caíram em pecado. Antes eles eram puros, porém quando ambos desobedecem a Deus, logo seus olhos foram abertos e tomaram a consciência do pecado cometido. Eles vão entender que pecaram contra o Senhor e agora não teria mais jeito. Manejar bem a espada do Espírito é indispensável para vencer a tentação. Use a palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. No Éden, o plano de Deus era perfeito em todos os aspectos, mas o homem preferiu uma emoção, uma aventura a mais. O preço da desobediência. Primeiro, vergonha. Após o pecado, o primeiro casal
tomado pelo medo, se escondeu da presença de Deus. Mas o Senhor foi ao jardim chamando Adão, que disse que estava escondido por causa da sua nudez. Então Deus questionou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Você sempre esteve nu e você nunca perguntou. Por que então? Olha só, ele vai ter que falar. Nesse relato, podemos ver que o homem tende a não assumir os seus pecados. É verdade. Se eu puder acusar alguém, eu vou acusar. Se a pessoa puder me acusar, ela vai me acusar. É sempre assim. Assumir o erro é muito difícil, mas Deus quer que nós assumamos o nosso erro diante dele. Que nós possamos assumir as nossas falhas diante dele. Então nós temos que pensar nisso. Ao invés disso, tentar escondê-los é tempo perdido. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Qual foi a culpa? Quando foi confrontado pelo Senhor, Adão estabeleceu uma linha de defesa muito falha para tentar justificar seu erro. O que ele vai dizer? Primeiro, ele vai querer culpar a Deus. Nas entrelinhas, ele está dizendo assim: eu não pedi mulher, o Senhor me deu uma mulher. E a mulher que o Senhor me deu, ela me levou a pecar. Ela é a culpada por eu ter pecado. E o Senhor é culpado porque me deu ela para ser a minha esposa. Então ele vai tentar argumentar, mas ele sabe que a falha é dele. Ele falhou. Não foi Deus que falhou, foi ele. Ele, com essa fala, conseguiu acusar Deus e também atribuiu a culpa à mulher. Os sentimentos de Adão, que até então era puro, transformaram em amargura contra o pai e contra a sua esposa. Ele diz: olha que essa mulher é linda, ela vai ser osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que coisa! Mas agora ele fala: não, é a mulher que o Senhor me deu, não quero saber, não tem nada a ver com isso. Mas já havia acontecido, o pecado já havia entrado. Agora, o Senhor vai falar com a mulher e a mulher vai dizer o quê? Olha, eu também não tenho culpa. Eu estava andando no jardim e de repente a serpente veio e começou a conversar comigo e ela me enganou. Então a serpente é a culpada. A serpente pode ser a culpada, mas alguém parou para ouvir a serpente. Se Eva não tivesse parado para ouvir a serpente, nada teria acontecido. O problema está que às vezes paramos para ouvir pessoas erradas. Para ouvir pessoas que não devem ser ouvidas. Paramos para ouvir conselhos de pessoas que não têm conselhos para oferecer. E isso é muito ruim, isso é muito complicado. E agora? E a serpente vai fazer o quê? A serpente não teve para onde fugir. E todos eles vão receber uma dura sentença da parte de Deus. Somente através do arrependimento sincero e da confissão do erro é que podemos alcançar o perdão de Deus. Sem confissão e arrependimento não há perdão. Quais foram as consequências? Devido ao grave erro cometido por Adão e Eva, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Toda sem exceção. Desde as plantas aos animais, todos foram afetados. A terra foi afetada, tudo foi afetado. Tudo que nós vemos sofre até hoje a consequência da atitude de Adão e Eva. Vejamos algumas consequências. Para sobreviver, o trabalho se tornou árduo. Tá vendo? Ele iria trabalhar como já trabalhava, mas não era um trabalho cansativo, não era. Era um trabalho prazeroso. Hoje não. Se trabalha e a pessoa nunca tem recurso. Mas por causa desta consequência. Para sobreviver, o trabalho se tornou árduo. A terra foi amaldiçoada. A mulher que teria filhos sem dores, agora teria filho com dor.
Ela ia sentir dores no parto por causa disso. E, além dessas consequências, a morte entrou no mundo. O primeiro homicídio aconteceu no lar do primeiro casal, quando Caim vai matar Abel. Então nós vamos ver que tudo isso é a consequência de uma escolha mal feita, uma escolha que não foi bem realizada. A relação que eles tinham com o Criador foi quebrada, ou seja, a aliança foi desfeita. Ali, no Éden, uma grande barreira de separação vai se levantar. Homem de um lado e Deus do outro. Não tinha ligação. Até que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para religar o homem a Deus novamente. Não foi Deus que se afastou do homem, mas foi o homem que se afastou de Deus. E as consequências foram as piores possíveis. Todos os seus descendentes nasceram sob o domínio do pecado. E o que gerou a separação de Deus, como ele mesmo havia dito. A recompensa pelo pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Porém, entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, entenda que pecar é errar o alvo. O alvo, de repente, está tão próximo e você está perto para acertar. Mas quando você peca, dá errado. E assim acontece comigo e com você. Se nós não estivermos em vigilância diante do Senhor nosso Deus. Concluindo essa nossa segunda lição, que está maravilhosa, com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso e a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora, manchada pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com ele? Irmão, pelo esforço próprio, jamais iríamos conseguir resolver isso. Mas o que ninguém esperava, que nem Satanás esperava, é que Deus já tinha estabelecido com o Filho e com o Espírito Santo o plano maravilhoso de redenção, de salvação. Errar o alvo? Podemos errar, mas não vamos permanecer nesse alvo errado. Semana que vem falaremos sobre o pecado, a maior pandemia da história. Por quê? Porque além de matar o corpo, o pecado, além de matar o corpo, pode lançar o homem no inferno, longe de Deus. Que Deus nos abençoe. Ei, você já se inscreveu no canal? Já acionou as notificações? Venha comigo. Traga mais um adolescente. Você que é professor, traga mais um professor com você. Vamos aumentar. Dê o seu like. É muito importante o seu like. É muito importante a sua interação nas lições. Para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas com esta mensagem. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe convido a vir comigo no canal. E espero que esta lição tenha te despertado de alguma forma. E não vamos errar mais o alvo, porque o que o inimigo quer é isso, nos levar a falhar, a errar contra o nosso Pai. Essa é a sua vontade. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Um abraço.